Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, deixasse ela aberta em Isaías capítulo 9. Se você puder, feche os teus olhos, mesmo assentado, cante essa canção. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, vai sempre reinar. Exaltado no Glória a Deus. Nós estamos em um mês que nós celebramos o nascimento do nosso Senhor. E essa canção diz muito sobre isso, né? Um bebê que veio para ser exaltado sobre todo o nome. E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Semana passada nós tivemos uma cantata aqui e foi muito lindo. Não apenas a apresentação, mas aquilo que Deus fez na vida das pessoas que estavam aqui. E nós reconhecemos que Jesus veio para trabalhar nas nossas vidas. O tema da nossa cantata era para que Ele veio. E Ele veio para trazer salvação ao mundo. Ele veio para manifestar justiça, Ele veio para arrancar as nossas vidas do pecado, para nos dar vida. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre alguns aspectos dessa vinda dele, do nascimento especificamente, daquilo que Deus quis falar aos nossos corações. E esse texto de Isaías 9 é um anúncio daquilo que aconteceria. É uma prévia daquilo que Jesus faria nas nossas vidas. Eu queria meditar um pouquinho com você nele. Ele fala assim... Mas, versículo 1, mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas os últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região das sombras da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas.
porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te bendizemos porque o Senhor tem ministrado as nossas vidas, e nós te pedimos, Pai, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa fluir no nosso meio, percorrer os nossos corações, trazer vida, restaurar a chama nos nossos corações diante daquilo que o Senhor tem para nós, e principalmente diante daquilo que foi ativado, despertado naquele momento em que o Senhor enviou Jesus a nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Esse texto fala sobre uma prévia, um anúncio sobre aquilo que Jesus viria fazer sobre nós. Tem algumas características muito interessantes nele, e eu gostaria de discorrer com você, eu gostaria de falar com você sobre alguns desses aspectos. Esse texto começa falando sobre um tempo de trevas. Os 2 primeiros versículos falam sobre um povo que vivia na escuridão, sobre um povo que não tinha luz, sobre aqueles que viviam diante da morte, aqueles que viviam diante do vale da morte. Ele fala, olha, mas a terra estava aflita, e ela não continuará na obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo andava em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da morte, da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem sabe um dos aspectos mais importantes daquilo que Jesus veio fazer, foi trazer a luz de volta a nós. Foi manifestar, foi revelar aquilo que ele havia planejado, aquilo que Deus havia planejado desde os primórdios. Desde a época da fundação do mundo, desde quando ele criou Adão, do propósito original estabelecido para nós. E esse texto fala de um período em que as pessoas viveram em grandes trevas, um período em que as pessoas viveram na obscuridade, e foi necessário que ele enviasse Jesus até as nossas vidas, até o mundo, para que essa luz se manifestasse sobre nós. Isso nos faz entender alguns aspectos importantes. Eu e você, por nós mesmos, mesmo sendo bons, mesmo sendo os melhores, mesmo sendo pessoas de um coração bom, se nós não entendermos que Jesus é a luz, nós continuaremos andando nas trevas. Se nós não entendermos que Ele veio para trazer esse brilho sobre as nossas vidas, para iluminar o nosso propósito, o nosso caminho, nós vamos continuar em trevas, porque o homem, por si só, não pode iluminar a sua própria vida. O homem por si só não pode trazer luz ao seu próprio destino. E então Jesus vem para iluminar aquilo que estava na escuridão. Ele vem para trazer luz diante de uma vida que estava perdida. O povo estava em trevas, o povo estava na obscuridade, mas não era isso que Deus queria. Então Ele envia Seu Filho para iluminar as nossas vidas. Ele envia o Seu Filho para que nós tivéssemos de novo uma restauração no nosso coração, de uma luz que brilha para a eternidade. E é interessante que Jesus ressalta isso em João capítulo 8, versículo 12. Eu não sei se vocês lembram daquela passagem, que os fariseus trazem aquela mulher para ser apedrejada, e Jesus fala, quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Lembram disso? Assim que acaba essa cena, o versículo seguinte, Jesus torna a falar, e ele fala assim, eu quero que vocês entendam algo, eu sou a luz do mundo.
Ele está se referindo a um ideal de que o homem ele pode julgar o quanto for, ele pode falar o que ele quiser, ele pode até tentar trazer uma justiça própria, mas não existe luz no homem em si mesmo, a não ser que Jesus resplandeça sobre ele. E ele está falando: eu sou a luz do mundo, e eu vim para um povo que estava em trevas. Eu vim manifestar este brilhar diante de um tempo, diante de uma era em que tudo estava na obscuridade. Sabe, amados, não é por acaso que o Natal é a época em que mais se acendem luzes na época do ano, sabia? Existe algo no nosso coração que nos leva a entender que o fato de Jesus ter nascido trouxe luz sobre o mundo. Não sei se você já reparou isso, mas você pode ver que na época do fim do ano, assim, né, na época do Natal, as pessoas, uma das principais formas de se decorar é como? Iluminando. Isso é uma referência do que Jesus veio fazer na nossa vida, isso é uma referência do que Jesus veio fazer ao mundo. Iluminar aquilo que estava escuro, trazer luz diante das trevas, trazer graça diante do seu povo, para que ele pudesse novamente ter vida. E isso é tão lindo, irmãos, porque Jesus, quando ele está ali no Sermão do Monte, anunciando o Evangelho, trazendo princípios, no capítulo 5, versículo 14, ele fala o quê? Vós sois a luz do mundo. Vocês precisam brilhar através de mim, vocês precisam iluminar, eu sou o sol da manhã, vocês são a lua que trazem luz, e você não pode acender essa luz, você não pode deixar com que eu entre na sua vida, mas deixar ela escondida debaixo de uma cama, deixar ela escondida debaixo de um cesto, deixar ela escondida debaixo de uma cadeira. Não se acende essa luz para que ela fique escondida. E é muito importante entender isso, irmãos, porque Jesus está falando sobre esse aspecto na nossa vida. Ele está falando: olha, eu gostaria muito de brilhar na vida de vocês, porque vocês estão em trevas, vocês estão em escuridão. Mas não é apenas eu brilhando em vocês, é vocês brilhando através de mim. É vocês trazendo luz nesse tempo. E eu e você precisamos entender que o sentido da vinda de Jesus foi trazer luz a um tempo que estava em trevas, assim como quando ele entra na minha vida, ele ilumina aquilo que está em trevas. Só que essa luz é tão esplendorosa, ela é tão maravilhosa, que ela não fica só em nós, ela precisa ser propagada adiante. Ele trouxe luz enquanto nós vivíamos em trevas, para que nós pudéssemos brilhar e através da nossa vida trazermos luz à vida de outras pessoas, através de Jesus. Você entende isso, amado? Esse é um dos principais aspectos. O texto começa falando sobre isso, sobre a questão de trazer uma iluminação àquilo que está apagado. E é isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Ele traz clareza para aquela vida que está apagada, para aquela vida que está sem sentido, para aquela vida que não sabe para onde vai. Ele traz alinhamento, ele direita, ele traz o foco novamente. E o texto continua falando sobre alguns aspectos. Versículo 4 fala assim: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do opressor, como no dia dos medianitas. Assim como ele veio para trazer luz a nós, ele veio para arrancar o jugo que havia contra nós. Romanos capítulo 8, versículo 1, anote aí para você ler depois. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala: já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele veio tirar o fardo que estava sobre nós, ele veio acabar com a acusação e a condenação que o pecado trazia sobre as nossas vidas. Além de iluminar o nosso caminho, ele veio facilitar o nosso caminhar, ele veio tirar esse peso que há sobre as nossas vidas. Irmãos, como é difícil viver debaixo da escravidão do pecado.
Como é difícil você viver debaixo do jugo, do peso que a acusação do pecado proporciona sobre as nossas vidas. Agora, um menino nos nasceu para que nós tivéssemos a oportunidade de ter esse fardo arrancado das nossas vidas. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Essa é a proposta de Jesus para nós, irmãos. Trazer vida, trazer luz, mostrar sobre nós aquilo que Ele precisa trabalhar nos nossos corações. Se você pega Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele nos deu vida, enquanto estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio tirar essa acusação, Ele veio romper na nossa vida para que nós não vivêssemos mais como escravos. E eu e você precisamos entender, esse jugo não faz parte mais da nossa vida. Ele levou isso na cruz, e Ele nasceu com esse propósito, um dia caminhar para a cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de termos vida novamente. E sabe uma das coisas que é restaurada quando nos é tirado o jugo do pecado, quando é tirado das nossas vidas o peso da acusação? Versículo 3 fala: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Quando Jesus vem e Ele traz essa luz sobre a nossa vida, e Ele começa a tirar o jugo do pecado, e através do Seu nome, através do Seu sangue, através de confessarmos os nossos pecados, Ele limpa, Ele alivia o nosso peso, Ele restaura uma das coisas que nós precisamos mais lutar nesse tempo, para que seja evidente nas nossas vidas, uma alegria sincera, poderosa e verdadeira. Não é uma alegria quando a gente tem um bem material que a gente quer, não é uma alegria quando a gente tem um desejo satisfeito, mas é uma alegria que não importa como está, ela está lá conosco. Que nós entendemos, que nós desfrutamos dessa alegria, porque não tem alegria maior do que você entender que o preço de condenação que estava sobre você foi tirado. A gente não faz ideia, irmãos, do que é você ter uma condenação de morte. Imagine alguém que está no corredor da morte. Ele foi condenado a morrer. E ele sabe que dentro de alguns meses, dentro de alguns dias, em algum período de tempo, ele vai morrer, porque ele foi condenado a isso. Essa é a nossa vida sem Jesus. Todos nós nascemos debaixo de uma condenação de morte. Todos nós nascemos no corredor da morte espiritual. Todos nós nascemos nessa trilha. E aí, de repente, Jesus vem, e através do seu nascimento e da sua morte, Ele rasga essa condenação que havia sobre nós, e Ele simplesmente diz para mim e para você: olha, é só você me seguir. Quer sair do corredor da morte? Você quer arrancar essa condenação, esse jugo que está sobre a tua vida? Você quer acabar com essa pressão que está sobre você, porque você não sabe o dia que isso vai acontecer? Quem sabe você pode morrer hoje ou amanhã, e se você morrer debaixo da condenação, você vai ter que enfrentar o juízo. Eu só quero que você me siga, eu só quero que você me obedeça. O jugo já foi quebrado na cruz, eu já vim, eu já nasci, eu já morri para que você tivesse sua vida restaurada. Agora, irmãos, como nós muitas vezes nos distraímos com a vida farta, ou não, como nós nos distraímos muitas vezes com as coisas desse mundo, e continuamos caminhando todos os dias no corredor da morte, sem viver a excelência daquilo que Jesus quer, sem viver a vida que Ele desejou para nós. Deixa marcado Isaías 9, vai comigo para Isaías 63. Irmãos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Isso foi o que Jesus disse para nós.
Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, ungiu-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O anúncio daquilo que Jesus viria fazer sobre nós, está falando, olha, Ele vem para libertar o cativo, Ele vem para curar aqueles que estão enfermos, Ele vem para sarar aqueles que estão doentes, Ele vem para isso, mas acima disso tudo, Ele vem para tirar a cinza, o lamento de uma vida de morte que nós vivíamos, para coroar as nossas vidas com uma alegria, e a alegria que Ele está falando é uma alegria eterna, não é uma alegria focada na terra, é uma alegria focada naquilo que Jesus fez por nós. Sabe, amados, entender esse período de Natal, não é você viver uma vida em que você vai comprar uma coisa a mais, em que você está olhando as vitrines, porque muitas vezes, queridos, é isso que nós focamos nesse tempo. Não, faça, compre, se divirta, mas que acima de tudo eu e você possamos entender que Ele veio para dobrar a alegria sobre nós, que Ele veio para trazer paz, para restaurar a esperança, para nos manifestar, para fazer a sua luz brilhar sobre nós, para tirar o jugo do pecado, porque é muito pouco, irmãos, a gente entender esse período, como muitas vezes a gente já passou várias vezes, como sendo só um período de festa. Não. E claro que se a gente for fazer uma análise, não tem como dizer exatamente o dia que Jesus nasceu, mas Ele nasceu aproximadamente entre o final de setembro e o começo de outubro. Só que foi estipulado um dia, então vamos celebrar esse dia, porque nós estamos celebrando o nascimento do nosso Criador, porque Ele veio trazer luz àqueles que estavam em trevas, porque Ele veio limpar o jugo, Ele veio aliviar o peso, o fardo da justiça que estava sobre nós, porque nós estávamos no corredor da morte, e Ele decidiu pagar o preço, não importa qual seja, e Ele pagou um preço de sangue. Sabe o que Ele falou? Ele falou assim, está vendo aquela pessoa lá, você está vendo o Christian? Eu vou para o lugar dele na morte, ele não precisa mais morrer, eu morro por ele. E ao invés de eu sentar na cadeira elétrica do corredor da morte, ao invés de eu sentar, deitar lá na cama e receber uma injeção letal, Jesus fez isso por mim. E foi esse o propósito dele ter vindo. Ele restaurou uma ligação que havia entre o seu filho perdido ao pai que estava esperando. Só que, irmãos, muitas vezes nós não atemos o nosso coração a isso, e esse tempo é um tempo da gente relembrar com certeza isso, porque Jesus veio trazer luz a um povo que estava em trevas, tirar o jugo, aliviar o peso. Sabe, eu não estou falando aqui de uma graça, eu não estou falando aqui de uma vida de qualquer forma, de uma vida em que nós não entendemos o preço que nós temos que pagar, porque muitas vezes quando a gente fala dessas questões, irmãos, a gente acaba generalizando, e a gente acaba entendendo que Jesus já fez tudo, então a gente só precisa um dia ajoelhar aqui e falar, Senhor, me perdoa, eu preciso de Ti, e a gente acha que isso é o suficiente. Não. Quando nós falamos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nós estamos a entender que existem algumas consequências diante de coisas que nós já fizemos. Mas o que Jesus está falando é que quando eu e você estamos debaixo do seu sangue, estamos debaixo da sua luz, estamos debaixo da sua graça, o diabo já não pode mais nos acusar, porque ele está olhando, Cristo morreu por nós e não eu agora. E o último aspecto que eu quero falar com você, e quem sabe dar uma ênfase maior, ele fala no final, volta lá para Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Ele veio trazer a luz, Ele veio arrancar o jugo do peso, da condenação que havia sobre nós e restaurar a nossa alegria, mas Ele também veio para governar as nossas vidas. Isso é entender Salvador e Senhor. É muito interessante porque algumas características, volte comigo ao versículo 6, algumas características daquilo que Jesus é nas nossas vidas. Maravilhoso conselheiro. Se Ele é maravilhoso conselheiro, por que é que nós não ouvimos os conselhos dEle? Se Ele é maravilhoso conselheiro, por que é que nós, quando temos dificuldades, situações adversas, não vamos até Ele para que Ele nos aconselhe? Se Ele é o maravilhoso conselheiro, aquele que cuida de nós, aquele que veio para nós, aquele que nasceu para nós, por que é que nós vemos a nossa vida do nosso jeito, e não diante daquilo que Ele nos ensinou? Ele é o maravilhoso conselheiro, precisamos aprender a ouvir os seus conselhos. Deus forte, Ele nos faz forte, irmãos, Ele é a tua força. Não importa o dia que você esteja passando, não importa a situação que esteja acontecendo. A gente vive um tempo, queridos, que a pior coisa que acontece na nossa vida é falta de dinheiro. A gente às vezes está com o nosso coração tão focado nas coisas da terra, que a gente até passa por situações difíceis, mas quando fala de dinheiro a gente esmurece. E a palavra fala que Ele é forte, Ele é a nossa força, Ele é a nossa segurança. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o braço forte dEle está comigo. Ele é o Deus forte. E esse Deus forte pode fazer o impossível sobre as nossas vidas. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso crer que Jesus veio para estabelecer a força sobre mim. Pai da eternidade. Eu acho linda essa expressão, irmãos, porque Ele veio como aquele que iria trazer de volta a eternidade sobre as nossas vidas, uma ótica de que eu e você hoje podemos entender que não acaba aqui, nós ainda temos uma vida muito longa pela frente em Cristo, e tudo aquilo que nós fazemos aqui nada mais é do que um preparo para aquilo que nós viveremos. Existe um reino estabelecido, ele já está em vigor, mas existe um reino que será evidenciado, quando Jesus voltar e levar a sua igreja, Ele vai estabelecer o seu reino de forma eterna, e Ele é o Pai da eternidade, porque nos levará junto com Ele. É por isso, irmãos, que eu preciso tirar o foco das coisas dessa terra. Eu tenho que viver com certeza, mas o meu coração deve estar naquilo que o céu está dizendo. Eu preciso entender isso. Ele é o Pai da eternidade, me levará com Ele. E a última característica, Ele fala, Príncipe da Paz. Como a gente precisa de paz nesse tempo. E é Jesus que pode nos dar. Ele veio manifestar essa paz. Ele veio anunciar essa paz, Ele veio falar, olha, não importa como você esteja, não importa as coisas que estejam acontecendo na sua vida, eu sou a paz. E essa paz, irmãos, que faz parte daquilo que Jesus quer para nós, essa paz que precisa exalar das nossas vidas, é uma paz que nos faz ver as dificuldades e dar glória a Deus, que nos faz ver as adversidades e dizer, eu continuarei firme, porque Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Essa paz precisa ser restaurada no corpo de Cristo. Então, diante dessas características, Jesus veio para governar. O versículo 7 começa falando, para aumentar o seu governo sobre nós. Eu quero te convidar, amado, a entender, não apenas a questão
dele trazer luz, não apenas a questão dele tirar o jugo, isso a gente fica muito feliz com isso. Não apenas a questão, irmãos, dele trazer alegria de volta, mas eu quero muito, e eu quero principalmente que você saia daqui essa manhã, entendendo que ele precisa governar a sua vida, que ele é aquele que vai te dar conselhos maravilhosos, ele é aquele que vai te fazer forte no dia da tua fraqueza, ele é aquele que vai manifestar a eternidade quando as coisas da terra não estão dando, e ele é aquele que vai gerar paz nas nossas vidas quando nada está dando certo, tudo isso para aumentar o seu governo sobre nós, tudo isso para trazer e estabelecer esse governo sobre nós. E o nascimento de Jesus, irmãos, nada mais é do que um anúncio do seu governo, é o que eu vou mostrar para você. Mateus capítulo 2, abre comigo, a gente não vai ler ele todo porque não dá tempo. Mas eu vou te contar mais ou menos o que aconteceu aqui. Mateus capítulo 2. Eu vou te mostrar uma ótica profética, uma visão profética daquilo que Jesus estava anunciando através do seu nascimento, daquilo que Deus estava mostrando através do seu nascimento. Mateus capítulo 2 fala do nascimento de Jesus. Ele conta a história do período em que os magos chegaram até Herodes, e ele fala até o momento em que Jesus volta para a terra de Israel. Olha só que interessante isso, não vai dar tempo da gente ler, mas os magos chegam até Herodes. Herodes era o rei daquela época, ele governava a Judéia, as regiões na época. E aí os magos chegam ali naquele lugar onde ele estava, na sua casa, ali no seu local de governo, e eles falam, olha, existe uma profecia falando que o menino nasceria, e nós vimos a sua estrela brilhando, e nós viemos aqui para presenteá-lo, porque ele é o novo rei. Agora imagina, o rei, aquele que governa, escutando que um novo rei nasceu, qual seria o coração dessa pessoa? Então Herodes convoca alguns estudiosos, e eles vão lá e eles descobrem que Jesus nasceria em Belém. E Herodes, a Bíblia fala secretamente, Herodes procura os magos que estavam ali, esses magos são sacerdotes, tá? E fala assim, olha, vão até ele, encontrem ele, me avisem para que eu possa ir adorá-lo. Eu quero adorar esse novo rei que nasceu, que provavelmente vai pegar o meu lugar. Na verdade, essa não era a intenção de Herodes. Herodes queria matar Jesus. Como assim um novo rei está surgindo? Como assim vai chegar esse menino agora e vai governar no meu lugar? Não, olha, vai lá, mago, acha ele, me informa, porque eu vou lá adorar ele. E a palavra fala que esses magos, orientados por Deus, esses sacerdotes, eles foram até Jesus, eles entregaram seus presentes, eles pegaram um caminho oposto. Eles não passaram por Herodes novamente, eles fugiram dessa situação. E Herodes se irrita de tal forma com isso, ele fica tão irritado. Um anjo aparece diante da família de José e fala, olha, vão para o Egito, porque o negócio aqui não vai ficar bom. E José e Maria vão para o Egito, ficam um tempo no Egito. Enquanto isso, Herodes se sente traído, e Herodes determina que todas as crianças de Belém, da região de Belém, fossem mortas de 0 a 2 anos. Jesus só volta quando Herodes morre. O filho dele assume, e quando Jesus volta, ele vai morar não mais na região da Judéia, que era o centro governamental, mas ele vai morar numa região mais afastada, mais humilde, uma região mais rejeitada naquela época, chamada Galileia, especificamente numa cidade chamada Nazaré. E isso aqui traz uma luz para nós entendermos o processo de Jesus entrando nas nossas vidas, nascendo no nosso coração. E eu vou mostrar para você isso, irmãos. Herodes é a tipificação da minha e da sua carne. O personagem Herodes, para mim e para você, demonstra a minha e a sua carne. E é muito interessante isso, irmãos, porque um novo rei nasceu.
e ele fica sabendo que esse novo rei nasceu, assim como quando eu e você aceitamos Jesus na nossa vida, um novo rei nasce, alguém que deve governar nasce, porque até então somos governados pela nossa carne, pelo nosso ego, por Herodes na nossa vida, mas um novo rei nasceu. Você decide entregar o seu coração para esse novo rei, você decide aceitar Jesus, e ele nasce dentro de você. Mas a tua carne, o Herodes dentro de você, está pensando: eu preciso encontrar esse novo rei, eu preciso de alguma forma exterminá-lo, porque eu quero continuar governando esse lugar. A sua carne está todo dia gritando: sou eu que governo, sou eu que governo, sou eu que governo. E é por isso, irmãos, que nós estamos agindo muitas vezes pelas nossas emoções, deixando com que a nossa carne, Herodes, governe a nossa vida. E isso tem feito com que Jesus seja apagado dos nossos corações. A gente até aceitou Ele, mas Herodes a cada dia, a carne a cada dia está apagando Jesus das nossas vidas. E a intenção da carne é matar Ele. A intenção de Herodes era matar Jesus, assim como a intenção da carne é matar Jesus dentro de você. E sabe, é necessário que Jesus saia por um tempo, não que Ele vai sair do seu coração, mas Ele não vai se manifestar como deveria, até que Herodes morra. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Que enquanto nós não matarmos a nossa carne, Jesus não se manifesta. Enquanto Herodes não morrer, Jesus não volta. Enquanto Herodes não morrer, Jesus não pode se manifestar. Essa tipificação da nossa vida, da nossa carne, do nosso ego, nada mais é do que a demonstração de como nós precisamos agir diante daquilo que Jesus precisa ser nas nossas vidas. É muito forte entendermos isso, irmãos, porque nós precisamos viver a nossa vida em Cristo. A nossa carne precisa morrer, o nosso eu precisa morrer. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Presta atenção no que está escrito aí. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Coloca a mão no teu coração assim e fala: eu preciso morrer mais. Romanos capítulo 8, versículo 13. Abre lá, por favor. Romanos capítulo 8, verso 13. A palavra fala assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Novamente falando que eu preciso morrer. Romanos capítulo 6, volte aí 2 páginas. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Herodes tem que morrer dentro de nós, a carne precisa morrer, para que a luz brilhe, para que o peso do pecado seja arrancado, para que a alegria seja restaurada, para que o governo de Cristo seja estabelecido. Ele veio como um bebê, num lugar humilde, diante de uma manjedoura, mas ele veio para governar o mundo. Não é da forma que a gente imaginava. Os seus discípulos constantemente falavam assim: olha, quando é, Senhor Jesus, que o Senhor vai governar? Eles estavam querendo um golpe de Estado, eles estavam querendo: olha, vamos restaurar, chega de romanos aqui, vamos restaurar o poder de Israel, Jesus. E Jesus falava para eles: a minha morte vai ser anunciada quando eu morrer. O meu governo vai ser anunciado quando eu morrer.
Eu li uma frase que me impactou essa semana. No auge da sua vida, no momento em que Jesus iria trazer o governo, ao invés de escolher um trono, ele escolheu a cruz. Enquanto nós estamos deixando a nossa carne, Herodes, governar, e estamos deixando com que o trono do nosso coração seja preenchido por aquilo que eu quero, Jesus está falando, você precisa morrer. Não é um trono, é uma cruz. E isso é tão evidente, irmãos, porque Jesus, Deus, Ele muda tudo, Ele resolve fazer as coisas de uma forma que a gente muitas vezes não entende. Sabe, amados, num período onde as pessoas, onde o filho mais velho era aquele que era mais valorizado, era aquele que normalmente ficava com a maior parte da herança, Jesus decide escolher Davi, o mais novinho, o mais insignificante, o carinho, pastorzinho que estava lá no meio das ovelhas. Ele decide escolher Jacó no lugar de Esaú. E Ele faz a obra dele dessa forma, irmãos, porque Ele quer fazer isso sobre as nossas vidas. Sabe, às vezes você pensa que você não tem valor, que você é insignificante, mas Ele nasceu para que nós pudéssemos ter a vida. Ele nasceu para tirar o jugo do pecado, para brilhar, mas acima de tudo para governar os nossos corações. Herodes precisa morrer em mim e você. Em uma época que as mulheres mais valorizadas eram aquelas que eram férteis e bonitas, ele decide escolher aquelas que não podiam ter filhos, para que pudesse trazer filhos que iriam mudar a realidade. Olha que interessante a forma que Jesus trabalha, e é isso que Ele veio fazer. Quando Ele nasceu, Ele veio restaurar isso, irmãos, mas Ele precisa governar a sua vida. Você precisa deixar com que Herodes morra a cada dia, para que Jesus volte e possa manifestar aquilo que Ele deseja. E sabe o que é interessante, irmãos? Jesus volta para Nazaré. Às vezes a gente fica pensando sobre a questão de, poxa, Ele podia ter voltado para Jerusalém, né? E ali Ele ia conseguir consolidar o seu ministério de uma forma muito mais eficiente, muito mais eficaz. Não, Ele vai para Nazaré. Nazaré era uma região insignificante. É interessante que historicamente Nazaré havia sido, teve um período que Nazaré se desvinculou de Israel. Depois que o governo romano toma posse, que junta novamente essas províncias. Então os judeus entendiam que aquilo que vinha ali da região da Galileia, principalmente Nazaré, não tinha valor nenhum. Isso fica evidente na fala de uma pessoa na Bíblia chamada Natanael. Lembram de Natanael? Vocês lembram da passagem que Natanael fala? Os discípulos falam para Natanael, vamos lá, Jesus veio, Jesus o Nazareno. Aí Natanael olha e fala, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré na minha e na sua vida é a região de humildade. Jesus vem sobre nós, quando a nossa carne morre, o lugar onde Ele vai se manifestar, não é te trazendo todo o poder, não é anunciando você como centro de tudo, não, agora minha carne morreu, agora eu, não, Ele vem em Nazaré. Nazaré é lugar de humildade, Nazaré é o lugar onde você fala, eu não sou nada, Jesus seja tudo em mim. Nazaré é o lugar onde eu e você, dentro da nossa vida, entendemos que se não fosse por Ele, a gente não seria nada. Sabe, irmãos, é isso que o Natal precisa representar para mim e para você. A restauração da luz, Ele tirando o jugo do pecado, restaurando a alegria, mas acima de tudo, um bebê que nasceu, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade, o Deus forte, que veio governar as nossas vidas. Eu quero te fazer um convite. Esse convite é deixar com que Jesus te governe. Herodes precisa morrer. Enquanto você deixar Herodes vivo, Jesus não se manifesta. Mas o dia que você deixar a sua carne, o dia que Herodes morrer dentro de você, o dia que você entender que a sua carne precisa morrer, Ele irá se manifestar. Para a gente terminar, Gálatas 5:21.
24, irmãos, desculpa, 24. Leia o que está escrito aí. E os que são de Cristo Jesus, e os que são de Cristo Jesus, e aqueles que deixaram Ele nascer, e aqueles que aceitaram Ele, aqueles que deixaram Ele governar, os que são de Cristo Jesus, aqueles que deixaram com que Jesus nascesse na sua vida, aqueles que entenderam que Herodes precisava morrer, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne, não vivem mais por eles, mas vivem por Ele. Eu quero te convidar essa manhã a você entender isso, e eu e você vivermos uma vida onde Jesus é o centro de tudo que nós somos, é Ele que tem que governar. Você pode ficar em pé para nós orarmos?